galera, estamos de volta, terceiro bloco da aula de regência. Então vamos lá. Nas duas primeiras partes a gente trabalhou a parte de regência teórica. Então trabalhamos a regência verbal e a regência nominal. Agora que a gente já tem a base, a gente vai cair para dentro das questões. Detalhe. Sidney, tive dificuldade em um ou outro tópico, um ou outro verbo. Você sempre vai ter dificuldade se só visualizar uma única vez a aula. Como é que você faz para poder aprender cada vez mais e mais? Você vai repetir o processo. Quanto mais você estuda aquele assunto, mais você aprende. Essa é a técnica do verdadeiro concurseiro. Todo dia vai estudar. E quando terminar aquele cronograma que ele tem, ele não pode parar. Ah, já estudei tudo, pronto e acabou. Não, tem de voltar e estudar tudo de novo. Quanto mais vezes você visualizar determinado assunto, mais você vai aprender. E na parte de regência verbal, principalmente, como é que a gente massifica esse verbo? Na hora de estudar, anotar, é transcrever, porque ao anotar, você massifica muito mais aquele conteúdo. Beleza? Então agora a gente vai fazer as questões. Afinal de contas, a gente aprende praticando. Então vamos lá. Olha a primeira questão aqui, ó. Com relação à regência verbal, a norma padrão aceita a construção na presente alternativa. Antes de fazer a questão, vou mostrar uma parada bacana aqui para você, ó. A gente trabalha em cima da gramática tradicional. Então olha só a seguinte frase: vi e gostei do filme. Vamos entender onde mora o perigo. Quando eu falo a você, vi e gostei do filme, com certeza você entende o que eu estou querendo dizer. E é nessa pegada de entender o que eu quis dizer que você acha que está tranquilo. Ué, está tranquilo, eu entendi. Afinal de contas, a língua tem como princípio básico a comunicação. Então, se no dia a dia eu falo isso aqui e você entende, acabou. Não tem necessidade de mais nada. O problema é que no dia a dia a gente utiliza o português cotidiano, o português informal. E na prova do concurso público a gente utiliza o português padrão. Então você vai observar que aqui tem dois verbos, tem duas orações. E quando você tem dois verbos, duas orações, se elas pedem complementos distintos, estes complementos distintos precisam aparecer. Então observa comigo. Primeiro o verbo ver. Quem vê, vê alguma coisa. Então verbo transitivo direto. O que isso significa, meu companheiro? Que o verbo está pedindo um complemento. Sem preposição. Tudo bem que é sem preposição, mas não deixa de ser um complemento, ele está exigindo. E o verbo gostar, ele é um verbo transitivo indireto, afinal de contas, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, um verbo transitivo indireto que vai exigir a preposição de. Agora, e o termo do filme? Seria um complemento que solucionaria apenas a exigência do verbo gostar. Caramba, cadê o complemento do verbo ver? Não apareceu. Então, a frase vi e gostei do filme é uma frase agramatical, é uma frase que está em desacordo com o padrão culto da língua. Para ficar correta, eu tenho de fazer o quê? Ó, colocar o complemento do verbo ver. Então, ó, vi o filme e gostei dele. Aí acompanha comigo. Quem vê, vê alguma coisa. Então, o filme é o objeto direto do verbo ver. E quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o dele é o objeto indireto do verbo gostar. Agora, o que é o dele? É a preposição de, que foi exigida pelo verbo gostar, mais o pronome ele, que faz referência ao termo anterior, filme. Para quê? Para evitar a repetição. Porque na fala, a gente pode várias vezes repetir o mesmo termo. Na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então, aqui está o processo perfeito. Na nossa questão aí, ó, você vai reparar que apareceram dois verbos especificamente. O verbo entrar e o verbo sair. Aí é o seguinte... Os dois verbos são intransitivos, porque eles vão trabalhar com preposições, mas vão indicar localidade. Então, eles são verbos intransitivos que irão trabalhar com adjuntos adverbiais de lugar. Mas, ainda assim, o termo, a preposição exigida por aqueles verbos são preposições diferentes. Porque quem entra, entra
em algum lugar. E quem sai, sai de algum lugar. Então, o verbo entrar vai trabalhar com a preposição em e o verbo sair vai trabalhar com a preposição de. Então, olha para a questão aí comigo, ó. A grande pegadinha aqui da questão era fazer o cara marcar a letra B. Com certeza o avaliador quis isso, porque o aluno vai olhar, ó, entrei e saí de casa. Ué, é assim que eu falo no dia a dia, então tá certo. Mas quem entra, entra em algum lugar e quem sai, sai de algum lugar. Então o gabarito da questão é a letra A. Entrei em casa e dela saí. Dela quem? Da casa. Então, ó, quem entra, entra em, quem sai, sai de algum lugar. Agora, Sidney, eu pensei que fosse a C. Impossível. Afinal de contas, quem chega, chega a algum lugar. Mas quem entra, entra em algum lugar. Então, por isso, o gabarito da questão 1 é letra A, sem sombra de dúvidas. Ok? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Próxima questão é um pouquinho mais complexa, mas como a gente já viu isso tudo na parte de teoria, vai ficar tranquilo. Olha só, assinale a alternativa em que a regência verbal está correta. Eu quero a correta. Letra A. Assistir o filme de que você gostou. Então pensa comigo. Quem assiste no sentido de presenciar, de ver, assiste a alguma coisa, porque o verbo vai ser transitivo indireto e vai exigir a preposição a. Então aqui não é assistir o filme, é assistir ao filme. Mas a gente quer o quê? A correta. Então olha a próxima. Prefiro mais a cidade do que o campo. Aí lembra comigo, lembra que a gente estudou o verbo preferir. Ele realmente é um verbo transitivo direto e indireto. Mas quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Então, eu tenho sim dois elementos, como aqui tem, ó, cidade e campo. Mas, se quem prefere, prefere alguma coisa a outra, ele exige dois complementos. O primeiro, sem preposição, e o segundo com uma preposição específica, que é a preposição a. Então, não é a expressão do que, é, na verdade, a preposição a. E quando eu digo que prefiro alguma coisa a outra, a noção de intensidade já está embutida no verbo, como a gente viu na aula de teoria. Então, eu não preciso colocar um intensificador, eu não preciso colocar que prefiro mais, que prefiro muito, que prefiro pra caramba. Isso não existe. Então, ó, eu vou tirar o mais. Então, a frase correta vai ficar: prefiro a cidade ao campo. Detalhe, na aula de teoria, a gente ainda falou um pouquinho sobre a questão do paralelismo sintático atrelado ao verbo preferir. Então, na hora que eu boto prefiro a cidade ao campo, este a é um artigo que acompanha o substantivo feminino cidade. Na hora que eu boto o ao é o a preposição, que foi exigida pelo termo anterior, no caso o verbo preferir, porque quem prefere, prefere alguma coisa a outra, e o é um artigo que acompanha o substantivo masculino campo. E aí o que eu disse a vocês, aquele segundo artigo só existe caso eu coloque o artigo no primeiro elemento. Se eu não colocar o artigo no primeiro elemento, eu não tenho como colocar o artigo no segundo. Então, se eu colocasse apenas prefiro cidade, eu não poderia dizer prefiro cidade ao campo. Eu deveria sim dizer prefiro cidade a campo. E aí, como eu disse a vocês, na hora que eu coloco o artigo, eu especifico. Quando eu tiro o artigo, eu generalizo. Então, se a frase fosse prefiro cidade a campo, é porque, na verdade, eu prefiro qualquer cidade a qualquer campo. Agora, quando eu digo prefiro a cidade ao campo, é porque eu estou especificando uma cidade, eu estou especificando um campo, que o contexto vai permitir você saber. Tranquilo? Beleza? Então, agora a gente fica entre a C e a D. Detalhe, muito candidato nessa questão dá mole e marca a letra D. Marca que a correta é finalmente chegamos em Diamantina. Por quê? Porque no dia a dia ele usa a preposição em com o verbo chegar. Ele diz, eu cheguei em casa, eu cheguei na escola, eu cheguei no trabalho. Mas não é. O verbo chegar trabalha com preposição sim,
Mas não é a preposição em, é a preposição a. Então, correto é cheguei à casa, é cheguei ao trabalho, é cheguei ao colégio, é cheguei à escola. Então, aqui, o correto, finalmente chegamos à Diamantina. Então, tira a preposição em e coloca a preposição a. E é somente a preposição a. Depois, na aula de crase, a gente vai ver que aqui não tem como ter crase, porque eu volto de Diamantina. Então, este a é só realmente uma preposição. Agora, se você não marcou a letra C, talvez você não tenha marcado porque apareceu a expressão de que e você estranhou. Então, acompanha aqui comigo, ó. Olhem essas duas frases aqui. Este é o livro que gosto de ler. E este é o livro que gosto. Meu companheiro, minha companheira, na hora que o cara faz uma questão de regência com pronome relativo, ele quer te derrubar. Essa é a verdade. Porque quando a gente trabalha um período simples, por exemplo, a questão é muito tranquila, porque vai ter o verbo pedindo a preposição que vem logo após. Então, quando eu digo o professor precisa de dinheiro, quem precisa de alguma coisa. Então, está aqui o verbo pedindo a preposição e a preposição vem logo após. Eu só vou errar se eu não tiver atenção. Agora, aqui é muito difícil. Aqui não é fácil, não. Português não é mole. Português não é mole. Eu detesto quando as pessoas fazem o aluno pensar que português é fácil, que você aprende de uma hora para outra. Não é verdade. São várias regras gramaticais. A gente tem que estudar sempre para poder matar aquilo ali. Então, olha só. Olha como aqui é difícil. Aqui, aquele pronome relativo vai ser regido por uma preposição, assim como aconteceu na alternativa. Só que o elemento que vai exigir essa preposição ainda não apareceu. Ele ainda vai aparecer. Então, na fala do dia a dia, é muito difícil que alguém fale corretamente. É por isso que a gente erra na hora da prova, levando em consideração até o entendimento, a sentença da frase. Ó, se eu chego para você, vou até numerar, frase 1 e frase 2. Se eu falo, este é o livro que gosto de ler, você entende. Mas se eu falar, este é o livro que gosto, você também entende. Então, você vai achar que as duas estão certas. Só que, na verdade, apenas a primeira está certa. A segunda está errada. E aí, acompanha aqui comigo, ó. Quando tem um pronome relativo, a gente sabe que esse pronome relativo serve para fazer referência ao termo anterior. É um processo de coesão textual. É para evitar a repetição daquele termo, daquele substantivo. Aqui, no caso, o que está fazendo referência ao termo anterior? Livro. Quando isso acontecer e for um caso de regência, o que eu vou fazer? Eu vou olhar logo para o verbo que aparece depois. Se o verbo não pedir preposição, eu fico tranquilo. O problema é quando ele pedir a preposição. Aí eu vou ficar ligado se a preposição aparece ou não, para eu saber exatamente o que eu vou fazer. Então, na primeira frase, este é o livro que gosto de ler. Apareceu o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, a preposição que foi exigida pelo verbo apareceu, está ali. Então, está tranquilo. Agora, olha a próxima frase. Este é o livro que gosto. Opa! Verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o verbo exigiu uma preposição, que foi a preposição de. E ela não apareceu na frase. Isso significa que a frase está em desacordo com o padrão culto da língua. Ou seja, está errada. E aí, o que eu faço para ficar correta? Obrigatoriamente, eu vou migrar a preposição exigida pelo verbo para antes do pronome relativo. Então, a frase correta será: este é o livro de que gosto. E por mais estranho que pareça, eu vou provar a você que ela está perfeita. Vamos separar as orações. Separei. Agora, pensa comigo. O pronome relativo o quê? Não está fazendo referência ao termo anterior, livro? Então é como se no lugar do que estivesse escrito o livro. Agora pensa só na oração do verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, se quem gosta, gosta de alguma coisa, tem que colocar a preposição de aqui. Afinal de contas, aqui eu gosto do livro. Se eu tirar a preposição, vai ficar gosto do livro. Mas quem gosta, gosta de. Então, essa preposição é obrigatória. E foi isso que aconteceu na nossa questão. Vamos voltar para ela.
Deixa eu apagar aqui. Este é o museu de que mais gosto. Afinal de contas, quem gosta, gosta de. Então, por isso que a estrutura está perfeita. Gabarito, então, da questão 2, letra C de casa. Ok? Então, vamos lá. Vamos para a questão 3. Questão 3 está assim, ó. Em relação à regência verbal e nominal, o emprego do pronome relativo, segundo o registro culto e formal da língua, está incorreto em... Detalhe, galera, essa questão aqui, ela é cheia de pegadinhas. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é entender pelo menos a base do pronome relativo. Vamos dar uma olhada aqui agora, ó. Eu não preciso fazer uma aula específica para isso, por mais até que a gente precise desse elemento, desse conteúdo num outro momento. Mas em língua portuguesa tudo se complementa. Então a gente vai definir aqui rapidinho agora a função do pronome relativo para a questão ficar clara. Então acompanha comigo, ó. Primeiro, para que serve um pronome relativo? Serve para fazer referência a termo anterior. Então, faz uma referência anafórica. Isso que significa? Faz referência a termo anterior. Qual é a intenção? Evitar a repetição do substantivo. Quais são os pronomes relativos que caem em nossa prova? São os pronomes relativos que, qual, quem, onde e cujo. Ah, professor, eu fiz um módulo e falou de outros pronomes relativos. Alguma vez você já viu em alguma questão de concurso público? Nunca viu, né? Então não tem por que a gente perder tempo. Aqui é direto ao ponto. Então acompanha comigo, ó. Que, qual, quem, onde, cujo. Agora, como é que funciona? A gente já sabe que todos eles fazem referência a termo anterior. O que e o qual, eles têm as mesmas funções. Eles são idênticos. Eles vão fazer as mesmas referências. A única diferença entre eles é que o que não concorda e o qual concorda. Então eu digo a mulher que, o homem que, as mulheres que, os homens que. E o qual ele vai concordar. Então é a mulher a qual, o homem o qual, as mulheres as quais, os homens os quais. Até aí tudo bem. Agora, e o quem, o onde e o cujo? Eles possuem peculiaridades bem definidas. O quem, ele só serve se for para a pessoa. O onde só serve se for para lugar. E o cujo só serve se indicar posse. Sem sombra de dúvidas, o mais traiçoeiro é o pronome relativo cujo. E a gente vai entender por quê. Olha uma frase que caiu uma vez numa prova e derrubou muito candidato. O camarada fez assim, ó. Esta é a árvore cujos frutos comi. Aí o que o avaliador espertamente fez? Ele não pediu para o aluno colocar o pronome relativo. Ele não perguntou se estava certo ou estava errado. Ele simplesmente colocou a frase, destacou o termo cujos e perguntou qual era o referente dentro do texto. Foi isso que o cara fez. Aí o que muito aluno fez? O que muito aluno marcou? Marcou frutos. Era a opção que tinha lá. Era uma das opções. Só que aí é o seguinte. O pronome relativo cujos, ele é igual a qualquer outro pronome. E qual é a função primária de um pronome relativo? Fazer referência ao termo anterior. Então ele faz referência ao termo anterior, árvore. Só que ele tem uma peculiaridade. Ele concorda com o termo posterior, frutos. Então aí é que está o pulo do gato. É por isso que o pronome relativo cujos é difícil. Porque, na verdade, para indicar posse, ele não faz uma relação apenas com o elemento anterior. Ele trabalha com uma dupla relação. Afinal de contas, como é que eu indico posse? Eu tenho de ter dois elementos. Eu tenho de ter o possuidor e a coisa possuída. Então, ele faz referência ao possuidor e concorda com a coisa possuída. Mas para não ficar esse negócio estilo filme de terror, né? Porque, possuidor, coisa possuída, a gente faz o seguinte. A gente diz que ele faz referência ao termo anterior e concorda com o termo posterior. Só que agora
a gente ainda vai continuar estudando peculiaridades dele. Então vamos lá. Primeira coisa, ele está perfeito? Tá. Ele tem de estar obrigatoriamente entre dois substantivos e tem de haver a relação de posse entre esses dois substantivos. Entre fruto e árvore, obviamente, a gente consegue perceber a relação de posse. Agora, e na relação da concordância que está sendo efetuada ali, que é uma concordância nominal? Pensa comigo, é um pronome concordando com um substantivo. Então, quem manda na concordância nominal? É o pronome ou é o substantivo? Obviamente que é o substantivo, ele manda e o pronome obedece. Então, se aqui fosse fruta, ficaria cuja fruta. Se fosse fruto, cujo fruto. Frutas, cujas frutas. Frutos, cujos frutos. Só que agora é o seguinte, a concordância já está efetuada, mas presta atenção agora na frase rápida. Esta é a árvore cujos frutos comi. Na hora que eu falo rapidamente, parece que eu dou um prolongamento no som da palavra cujos e parece que tem um artigo depois, cujos frutos. E não tem. Então, a banca de sacanagem tem o hábito de colocar cujo o, cuja a, cujos os, cujas as. Mas, gente, se a concordância nominal já está sendo efetuada entre o pronome e o substantivo, não tem de haver mais nenhum elemento ali. Então, nada de colocar o artigo depois do pronome relativo cujo. Está errado. Só que agora, ó, vem outra reflexão. O aluno pensa assim, você não pode botar o artigo, então não pode botar nada. Não, não é bem assim. Ele é um pronome relativo e pode ser regido por uma preposição, assim como a gente acabou de fazer com o pronome relativo que. Basta que o verbo que apareça ali depois dele exija a preposição. Na alternativa, na frase que a gente está apresentando, não vai aparecer, porque o verbo foi o verbo comer, e quem come, come alguma coisa. Então, se não pede preposição, eu deixo o pronome relativo ali do jeito que está. Agora, se eu tirar o verbo comer e substituir pelo verbo referir-se, por exemplo, esta é a árvore cujos frutos me referi. Aí pensa comigo, o verbo ali agora pede preposição. Quem se refere a alguém. Então pede a preposição a. Se está pedindo a preposição a e não apareceu depois da frase, eu tenho de fazer alguma coisa. Eu tenho de colocar antes do pronome relativo, no caso cujos. Então vai ficar esta é a árvore a cujos frutos me referi. Porque quem se refere a alguma coisa. No caso, a árvore, já que o pronome relativo está fazendo referência ao termo anterior, árvore. Tranquilo ou não tranquilo. Então, essa é a pegada. Basta você saber este procedimento. Agora, eu sei que é muita informação. E é por isso que a videoaula é sensacional. Num curso presencial, não tirando o mérito do curso presencial, afinal de contas eu também trabalho muito em curso presencial. Então, o presencial nunca vai substituir o online, assim como o online nunca vai substituir o presencial. Os dois se complementam. Mas olha a diferença. No presencial, você vai ver isso uma vez. E se você não tiver a malícia de entender que você tem de continuar estudando, talvez você não aprenda nunca. Agora no online, não entendeu? Ficou um pouquinho de dificuldade? Volta, veja de novo. Quantas vezes você quiser, porque assim você vai com certeza aprender. Então vamos lá, ó. Volta aqui para a questão comigo. Por que eu fiz isso? Porque uma das grandes pegadinhas aqui da questão já era a alternativa B, em que o cara botou o barco a cujos tripulantes me referi pode voltar a navegar. Aí o aluno vai falar, a cujos está errado. Só que é o seguinte... Primeiro, eu uso cujos? Uso, porque entre barco e tripulantes tem uma relação de posse. Está entre dois substantivos. Está fazendo referência ao termo anterior barco e está concordando com o termo posterior tripulante. E aí eu vou prestar atenção no verbo que aparece depois. Foi o verbo referir. Então, quem se refere a alguém. Então, a preposição a exigida pelo verbo referir veio parar aqui. Então, a frase está correta, mas a gente quer a errada. E a errada já está logo na letra A. A conclusão que chegamos é que o fracasso ensina ao homem como recomeçar. E quem chega a algum lugar ou a alguma coisa. Então, aqui no caso, ele chegou a uma conclusão. Então, aqui, o verbo chegar pede a preposição a e tente colocá-la antes do pronome relativo. Então, a frase correta, a conclusão a que chegamos é que o fracasso ensina ao homem como recomeçar. Então, gabarito da 3,
Letra A. A título de curiosidade, vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Letra C. O ideal por que lutamos norteia nossos projetos. Galera, o que está fazendo a referência ao termo anterior ideal. E este por é uma preposição exigida pelo verbo lutar. Afinal de contas, quem luta, luta por alguma coisa. Tanto é que daria para eu substituir esse porquê separado e sem acento pela estrutura pelo qual. O ideal pelo qual lutamos norteia nossos projetos. Tanto faz usar aqui no caso o porquê ou pelo qual. Afinal de contas, o que e o qual não tem as mesmas referências. A única diferença é que o que não concorda e o qual concorda. Então, na hora que eu boto porquê, ele não concordou. Na hora que eu boto pelo qual, eu vou botar o qual, porque vai fazer referência ao termo anterior ideal, que é masculino singular. E por que vai ficar pelo qual? O pelo é a contração da preposição por, exigida pelo verbo, mais o artigo o. Então, por isso que fica o pelo. Tranquilo? Beleza? Agora aqui na letra D. Na letra D, não foi um caso de regência verbal, foi um caso de regência nominal. Mas a questão ampliou, ó, falou regência verbal e nominal. Então acompanha aqui comigo. Ó. O infortúnio a que está sujeito o empreendedor motiva-o. Quem está sujeito a alguma coisa. Então o nome pediu a preposição a, que apareceu aqui antes do pronome relativo. Então, mais uma vez, corretinho. Agora, olha a outra pegadinha. Letra E. Após o término da pesquisa, informei-lhe que tomasse cuidado para não errar. Galera, este que não é pronome relativo. E aí, muito candidato poderia pensar assim, ué, nas outras 4 alternativas tem pronome relativo, na letra E não tem alternativa de pronome relativo. Então, aí é que está a minha resposta. Não. Ele perguntou qual é que está errado em relação ao pronome relativo. Não significa que em todas as frases ele deva obrigatoriamente colocar o pronome relativo que. Ele poderia, na verdade, aqui ter colocado até umas 3 frases sem o pronome relativo que. Ele poderia ter colocado 3 frases com a conjunção integrante que. Porque esse que ali é uma conjunção integrante. Dá para eu dizer, informei-lhe isso. Nesse contexto, quem informa alguma coisa a alguém. Então, este que, já que dá para pegar toda a oração e substituir pela palavra isso, a gente viu lá na aula de classes gramaticais, a gente sabe que ele é uma conjunção integrante e não um pronome relativo. Agora, a estrutura está correta, pela regência do verbo. Afinal de contas, quem informa alguma coisa a alguém. Já que este lhe funciona sintaticamente como um objeto indireto, o que não poderia aparecer ali no outro complemento? Uma preposição. Eu não poderia, por exemplo, dizer informei-lhe de que tomasse cuidado. O correto é informei-lhe que tomasse cuidado. Assim como eu não poderia colocar informei-o que tomasse cuidado, porque aí eu teria 2 objetos diretos. E o verbo transitivo direto e indireto, ele exige obrigatoriamente um objeto direto e um objeto indireto. Tranquilo? Então, foi essa a pegada da questão. Futuramente, na aula de colocação pronominal, eu vou mostrar com mais calma a pegada desses pronomes. Eu só não vou ampliar aqui agora para você não achar que vai ficar repetitivo. Afinal de contas, eu vou ter de falar sobre isso com calma para que você possa entender. Então, deixa para a aula de colocação pronominal, ok? Agora, sem sombra de dúvidas, a única frase que estava errada era a letra A, ok? Beleza? Então, vamos adiante. Vamos para a 4ª questão. Quarta questão está aí, ó. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência. Tem que ficar ligado. Olha a letra A. Chegamos finalmente ao colégio. Quem chega, chega a algum lugar. Tá certo. Letra B. Sua atitude implicará a demissão. Tá certo. Aí você vai falar, caramba, Sidney, eu pensei que estava errado. Rapaz. Pensa comigo. O verbo implicar, ele é verbo transitivo direto quando está no sentido de acarretar. Então, aqui está no sentido de acarretar. Então, verbo transitivo direto e demissão é um objeto direto. Está correto.
O verbo implicar só vai pedir preposição se tiver no sentido de perturbar ou se tiver no sentido de envolver-se. Agora, a gente já sabe que no sentido de perturbar, ele pede a preposição com. Então, por exemplo, Bia implicou com a professora. O verbo implicar está no sentido de perturbar, notoriamente, e ele vai exigir a preposição com. Então, com a professora é um objeto indireto. Agora, e se tiver no sentido de envolver-se? Aí será um verbo transitivo direto e vai pedir, obviamente, um objeto direto e um objeto indireto. E este objeto indireto, por sinal, aparecerá com a preposição em. Exemplo, Lula implicou-se em problemas de corrupção. A gramática entende que, nesse caso, o pronome se aí é um pronome reflexivo. Então, não foi ninguém que colocou o Lula na situação. Ele próprio se colocou. Então, ele pratica uma ação e ele sofre esta ação. Então, o pronome se é um pronome reflexivo. Então, na pegada, eu classifico o verbo implicar aí como verbo transitivo direto e indireto, o pronome se como objeto direto e em problemas de corrupção como objeto indireto. Agora, na prova do concurso público, como é que o cara faz? Ele bota o verbo implicar no sentido de acarretar, porque vai pedir um objeto direto, mas no dia a dia a gente tem a mania de colocar a preposição em. Eu tenho certeza que muita gente olhou e falou, ué, não é sua atitude implicará em demissão? Não. Porque o verbo implicar no sentido de acarretar, ele é verbo transitivo direto. Então, se implicará, implicará alguma coisa. No caso, demissão. Então, a B está certa, mas a gente quer a incorreta. Aí, olha a letra C, que pegadinha salafrária. Ele namora com uma aluna do 2º ano. No dia a dia, como é que... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar, fazer um convite muito especial, aliás, para você do Rio de Janeiro, que vai fazer o concurso para o Agente Educador 2 da Secretaria Municipal de Educação. Nós aqui da La Concurso, nós elaboramos aí um curso muito competitivo, que atende às 3 disciplinas, língua portuguesa, matemática e ECA. Este curso super competitivo, um curso aí com bastante profundidade, por apenas 10 parcelas de R$15. É isso mesmo, R$150 você vai ter esse super curso, fazer esse investimento, prazo de acesso 120 dias. Além disso, nós temos aqui o nosso personal coach, que eu estudo em regime de metas, que começa no dia 15/4, inclusive se quiser matricular antes, já temos aulas disponíveis para vocês. Papo reto, se você cumprir o personal coach, assistir às nossas videoaulas, seguir as orientações pedagógicas dos nossos professores, eu tenho certeza absoluta que você estará muito competitivo e estará disputando reais vagas no dia 16 de junho da prova do Agente Educador. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Quer fazer sua matrícula? Tem um link aqui embaixo, você pode clicar e se matricular no nosso curso online. Ok, pessoal? Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique like.